Fala pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Mecânica dos Sólidos pela nossa aula 5, tá? Vamos falar de equilíbrio do ponto material em 3 dimensões. Mas antes, vamos dar uma lembrada nas coisas que a gente falou nas aulas anteriores, tá? Não só na aula 4, como em outros momentos também, beleza? Para começar, é legal a gente lembrar a diferença entre ponto material e corpo extenso, tá? Esse é um conceito que a gente começa a aprender lá na Física 1, né? E agora utiliza bastante ele aqui na mecânica dos sólidos, tá? Ponto material, você vai poder tratar uma situação de equilíbrio ou de forças em geral como ponto material quando as dimensões do corpo ou as dimensões da parte do corpo que você quer analisar são desprezíveis, tá? Então você pode tratar aquilo como uma partícula. Já quando as dimensões do corpo não forem desprezíveis em relação à situação que você está analisando, você vai ter que tratar o equilíbrio do corpo ou a situação de forças como um corpo extenso, beleza? Outra coisa que é legal a gente lembrar é que quando nós tratamos as situações de equilíbrio, as situações estáticas em 2 dimensões de partícula, né, de ponto material, vocês se lembram que a gente tinha só uma condição de equilíbrio. Vocês sabem me dizer qual é? Exatamente, o equilíbrio de um ponto material, né, a única condição de equilíbrio do ponto material é que a resultante das forças que atuam naquele ponto seja igual a 0. Tá? E quando a gente tem isso em 2 dimensões, basta a gente considerar a somatória das forças na direção de x igual a 0 e a somatória das forças na direção de y igual a 0 também. Tudo bem? Agora, o que muda em relação a uma situação em 3D, em 3 dimensões? A única coisa que muda é que a gente passa a considerar também a somatória das forças na direção do eixo Z, tá certo? E a condição continua sendo uma única, porque para considerar o equilíbrio de uma carga pontual, de uma partícula, de um ponto material, continua valendo a mesma regra. Basta que a somatória das forças seja igual a 0, beleza? Só que agora considerando as 3 dimensões. Então, se você olhar na imagem que está aqui ao lado, você pode perceber que nós temos aqui um ponto, tá? Que seria esse ponto A aqui, ó, onde atuam um sistema, esse ponto está sustentado, esse gancho, né? Está sustentado por 3 cabos, ó. Vou fazer o nosso ponto A aqui, ó, e esse cara é o nosso ponto material, o que a gente está analisando aí para tratar a situação de equilíbrio. Então perceba que nós vamos fazer o quê? Trabalhar com equações, né? Nós vamos gerar 3 equações, na verdade. Para cada eixo, né? A somatória das forças em x gera uma equação, a somatória das forças em y gera uma segunda equação e em z uma terceira equação. Porque como nós sabemos que a resultante das forças tem que ser 0, né? Essa igualdade a 0 vai nos dar uma incógnita em cada uma dessas equações e aí a gente vai conseguir resolver o nosso problema dessa forma, beleza? Nesse slide, se você der uma olhada, eu coloquei aqui um passo a passo para a resolução de problemas que vai ser muito interessante, que você vai poder seguir em todos os problemas que tenham essas características, tá? De equilíbrio de uma partícula em 3 dimensões. Vamos dar uma olhada juntos aqui? Primeiro, ó, identifique o ponto material e as forças que nele atuam. Olha, o ponto é esse daqui e é em cima dele que a gente vai fazer a nossa análise. Segundo, represente as forças em termos dos vetores unitários. Lembra que os vetores unitários, nós estamos falando aqui de I, J e K, tá? Que seriam os respectivos vetores unitários das direções X, Y e Z, tá bom? 3. A soma das forças tem que dar 0 nos 3 eixos, portanto, a somatória das componentes das forças em cada eixo irá gerar uma equação para cada eixo, o que eu tinha falado já em relação ao slide anterior. E por último, trabalhe com as equações para obter a solução do sistema.
Aí, como a gente vai ter um sistema, nós temos aqui as duas regras, né, de resolução, por substituição ou por adição, coisa que você aprende, né, em alguma aula aí, de algumas disciplinas da matemática, que a gente vai aplicar aqui, tá? E aí você vai encontrar o valor das forças que estão sendo pedidas. Vai aprender, tá, como calcular o chamado vetor posição, tá? O vetor posição, que nós vamos chamar de R, é um vetor que vai ajudar a gente a distribuir uma força que está aplicada numa determinada direção. Esse vetor posição vai ser o cara que vai ajudar a gente a distribuir essa força ao longo dos 3 eixos. Beleza? Então, a partir de agora, a gente vai resolver os exemplos, né, os exercícios que servirão de exemplo para essa aula. Vamos comigo? Vamos ler juntos aqui o nosso exemplo 1. Determine a intensidade e os ângulos diretores da força F necessários para o equilíbrio do ponto O. Veja que aqui o ponto O, pessoal, já está na origem do sistema cartesiano, vai ser o nosso ponto material, tá? A ser analisado. E aí nós temos aqui a força F1, que já está dado o seu valor e a sua direção. A força F2 com o seu módulo também em sua direção. E a força F3 com o seu módulo e sua direção. E nós queremos investigar aqui a força F, ó. Qual deve ser a intensidade e os ângulos diretores, né? Lembrando que os ângulos diretores é em relação aos eixos X, Y e Z, beleza? Então a gente vai investigar essa força aqui, ó. Qual que é o segredo dessa questão? Você perceber que essa força que eu circulei aqui em verde, que seria o F3, ela é a força que vai dar um pouquinho de trabalho para a gente, porque nós vamos precisar distribuir esse F3 nos 3 eixos X, Y e Z. Porque F1 e F2, o F1 ele é só na direção de Y e o F2 é só na direção de Z, tá vendo? Então é o F3 que a gente vai precisar decompor nos 3 eixos, tá? Para daí poder investigar o que acontece com a força F, aí, qual a intensidade dela e os ângulos diretores para o nosso ponto material ficar em equilíbrio. Vamos lá? Passando aqui para o nosso caderno, já coloquei o enunciado aqui para a gente, tá? Então eu vou, em primeiro lugar, anotar aqui os valores de cada uma das forças conhecidas, tá? Então primeiro, F1. Perceba que F1 ele está totalmente no eixo Y, no lado positivo de Y, tá? Então esses 400 newtons de F1, eu vou colocar aqui, ó, o vetor unitário J, tá certo? E a unidade, como a gente fez na aula passada. Vou anotar aqui F2. Olhem na figura do enunciado que F2 está na parte negativa do eixo Z. Então, eu vou colocar menos 800. Como ele está no eixo Z, eu vou colocar um K aqui, tá? E a nossa amiga F3 é aquela que eu falei para vocês que ela está ainda sem estar distribuída nos eixos. A gente sabe que o módulo dela é 700 newtons. Mas quanto disso está em X? Quanto disso está em Y? Quanto disso está em Z? É isso que a gente vai precisar fazer antes de descobrir o que nós queremos descobrir em relação à força F, ó. Que a pergunta sobre a força F é o vetor inteiro, digamos assim, né? É a intensidade da força e os ângulos diretores. Então a primeira coisa a fazer vai ser trabalhar aqui, ó, distribuindo essa força F3 nas componentes. Para isso, nós vamos olhar aqui com bastante cuidado o ponto B, que é o ponto onde a força F termina, já que o vetor começa na origem, tá? Eu vou anotar aqui quais são as coordenadas desse ponto B. Observe comigo. Quanto a gente tem no eixo X, ó, ele está atrás da origem. Então, no X, que é o eixo que está aqui, ó, ele é menos 2, tá bom?
Em y, também na parte negativa, já que o positivo do y é para a direita. Perceba, menos 3 em y. E em z, tá? Ó, no eixo z, nós temos esse valor de 6 aqui. Então, essas são as coordenadas do ponto B, tá? Para que a gente precisa dessas coordenadas do ponto B? Agora vai entrar aquela parte que eu falei para vocês de determinar o vetor posição. Estou fazendo em vermelho aqui porque tudo isso que eu estou fazendo referente à força 3, tá bom? Vetor posição, que eu vou chamar de R, que começa na origem e termina no ponto B. Então, é o ROB, tá? OB, um pouco engraçadinho aí, mas, né? Vamos lá. Então, as coordenadas desse vetor posição são as mesmas do ponto B. Ou seja, ele é menos 2, menos 3 e 6. Agora, nós vamos calcular o módulo desse vetor posição. Tá? Como a gente faz o módulo de qualquer vetor, tá? Então, é menos 2 ao quadrado, né? Os quadrados das coordenadas. Menos 3 ao quadrado e 6 ao quadrado, tá? Nesse caso aqui, o módulo de ROB vai ficar a raiz de 4 mais 9, 13, mais 36, 49. Então, deu um valor redondo, que é legal, porque a gente está no começo, né? Fica mais fácil de visualizar aí os resultados. Agora, o que nós vamos fazer com o módulo desse vetor? Calcular o vetor unitário, que foi aquele vetor que já ajudou a gente com os cálculos na aula passada, para a distribuição das forças nos eixos, tá? Esse vetor unitário, lembra que ele é o cosseno de alfa vezes i, mais o cosseno de beta vezes j, mais o cosseno de gama vezes k. Se você não está lembrando disso, volta um pouquinho na teoria da aula 4, tá bom? Então, nós vamos fazer o quê? Dividir o que é o x, tá? Ó, o x é esse cara aqui, ó, do ROB, ó. Esse cara aqui é o x, esse cara aqui é o y e esse cara aqui é o z. Então nós vamos dividir o x, o y e o z pelo módulo do vetor para obter esse vetor unitário, tá? Então, em outras palavras, como vai ficar isso? O cosseno de alfa vai ficar menos 2 sétimos e o cosseno de beta vai ficar menos 3 sétimos J e o cosseno de gama vai ficar 6 sétimos K. Esse aqui, ó, é o nosso vetor unitário, que vai nos ajudar a distribuir quem? A força 3, que é essa de 700 newtons, nos eixos x, y e z. Então agora eu vou multiplicar o módulo de F3 pelo vetor unitário que a gente acabou de desenvolver, tá? Então, o F3 vai ficar assim, ó. Quem que é o módulo de F3? É 700. Então, vai ficar 700, que multiplica toda essa galera aqui, ó. 2 sétimos em I, menos 3 sétimos em J, mais 6 sétimos K. E essa a gente vai fazer uma operação distributiva, tá? Então, nós vamos ficar com F3, 700 vezes o menos 2 sétimos, tá? Que vai dar menos 200 I. Aqui vai ficar menos 300 J mais 600 K. Essa é a força F3 distribuída nos 3 eixos. Em outras palavras, pessoal, quanto daqueles 700 newtons está em cada eixo? Menos 200 em X, menos 300 em J e 600 em K. Vou convidar você para observar a figura junto comigo. Olha como faz sentido. Ó. A parcela X da força F3 está negativa, porque ela está apontando uma direção negativa. A parcela Y também está negativa. E só a parcela Z está positiva, porque é só ela
que está apontando na direção positiva do eixo Z. Agora, voltando aqui, a gente conhece o valor, não é mais uma interrogação isso daqui, ó. Vamos escrever, então, a força F3 dessa forma, olha. Então, eu vou escrever aqui embaixo, F3x, quanto vale? Menos 200 newtons. F3y, quanto vale? Menos 300 newtons. F3z, quanto vale? 600 newtons. Agora, a gente tem condição de montar as nossas equações colocando aqui, ó, o valor de F também, ó, distribuído nos três eixos. Quanto é o Fx, quanto é o Fy, quanto é o Fz. É isso que a gente quer saber, na verdade, né? Agora chegou a hora da gente montar uma equação para cada eixo. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte com você, um método que a gente vai poder usar em todos os problemas. Eu vou escrever em colunas as forças. Deixa eu lembrar das cores aqui. Então, em preto é o F1. Então, F1, como que ele está distribuído? Vamos lá que a gente já vai colocar. F2 em azul, F3 em vermelho, F4, ou melhor, F, né, que é a nossa força que a gente quer descobrir aí, em roxo, tá? E aqui a coluna do igual a zero, né? Então isso daqui, na verdade, ó, é a somatória de tudo isso que tem que ser igual a zero. Claro que essa galera é toda vetor, ó, tá? E aqui embaixo nós vamos escrever a parcela x, a parcela y, a parcela z das três forças. F1 só está no eixo y, tá? O 400. Então eu vou escrever ele aqui, ó. Aqui o x, o y e o z. Então aqui ele é 0, aqui ele é 400, aqui ele é 0. Perceba que na coluna eu estou escrevendo as componentes das forças. Quem que é o F2? F2 é só em Z. Então F2 vai ficar assim, ó. 0, 0, menos 800. Quem que é o F3? F3 a gente escreveu aqui, já está na linha de cima, fica fácil da gente visualizar. Menos 200, menos 300 e 600. Quem que é o F? O F é o cara que a gente não sabe. Então aqui vai ficar Fx, Fy e Fz. Aqui nós vamos igualar a zero e completar com os sinais de mais. Que nós estamos somando aqui, ó. Onde tiver um sinal negativo, você pode colocar um parênteses aqui só para ficar matematicamente correto, tá? E agora a gente vai resolver, ó. Isso daqui virou um sistema de equações, tá? Só que do jeito que a gente fez aqui, olha, ficou fácil de você perceber que isso virou como se fosse uma matriz, né? Digamos assim. Com a equação em Z, na verdade aqui em cada linha, a única incógnita é o componente da força F. Então a gente consegue calcular cada um separadamente sem problemas. Ó, observa aqui a linha do X, tá? Vai ficar assim, ó, no eixo X. Ficamos com menos 200 mais Fx igual a zero. Em outras palavras, ó, esse aqui é o X, tá? Em outras palavras, Fx é igual a 200 newtons. Guarda isso, tá? O que a gente tem em Y? Em Y nós temos 400 menos 300 mais Fy igual a zero. Em outras palavras, o nosso Fy vai ficar menos 100. E por último a equação de Z, que é a última linha aqui do nosso sisteminha. A gente tem menos 800
mais 600 mais Fz igual a zero. E isso vai dar um Fz de 200 newtons. Ok? Então nós temos as três componentes da força F, tá? E o módulo dela a gente vai obter agora, tá? O módulo de F. A mesma forma que a gente faz obtendo o módulo de todos os vetores. Quem que é o módulo de F? É a raiz dos quadrados de cada componente. 200 ao quadrado, menos 100 ao quadrado, 200 ao quadrado, tá? E aqui nós vamos obter o módulo de 300 newtons. Resolva aí na sua calculadora que você vai ver, acompanhe junto comigo. Temos o módulo, temos aqui cada componente, agora vamos calcular os ângulos diretores. Vamos lá que tá acabando, vamos lá que tá acabando. Então, os ângulos diretores. O cosseno a menos 1 de alfa, né, para lembrar lá, quem que é? É a parte x, tá? Que no caso é 200, dividido pelo módulo total, que é 300. Isso já vai dar para a gente direto o valor do ângulo alfa. Vamos fazer aqui? Cosseno a menos 1 de 200... Cosseno a menos 1 de 200 sobre 300. 48,2 eu vou arredondar, tá, pessoal? 48,2 tá aqui, tá? Vamos fazer o cosseno de beta, que é o y, que no caso é menos 100, sobre o módulo, que é 300. Vamos ver o nosso beta quanto vai dar. Cosseno a menos 1 de menos 100 sobre 300. 109,47, 109,4, na verdade, né? 109,5, seguindo esse padrão de arredondamento aqui. E por último, cosseno a menos 1 de gama, que é vai ser o mesmo valor, né? Porque a parcela Z aí é igual à parcela X. Então o gama também será 48,2. E aí você respondeu o que a pergunta está pedindo. Vamos voltar lá? Olha só. Determine a intensidade e os ângulos diretores da força F necessários para o equilíbrio do ponto O. Então o que nós temos aqui na nossa resposta final? Ó? A força F vale 300 newtons e esses são os ângulos diretores para o sistema ficar em equilíbrio. O último slide aqui da aula, tá? Ele mostra para a gente a resposta. Então perceba aqui, ó, a intensidade da força, tá? De 300 newtons, os ângulos com o eixo X e Z, ó, 48,2 e o 109 com o eixo Y aqui. Então nós chegamos na resposta correta. Beleza? E aí, deu uma respirada? Agora vamos para o nosso exemplo de número 2. O bloco de 5 kN é suportado pelos cabos AB, AC e AD, conforme mostra a figura. Determinar os esforços nesses cabos. Antes da gente começar a resolução, é importante você perceber o seguinte: esse exemplo, esse exercício vai ter um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas calma, tá? Eu sugiro que o outro exercício também foi trabalhoso. Por isso eu sugiro que você reveja a resolução dos exercícios, quantas vezes for necessário, pause, volte, e assim você consegue entender devagar cada passo que é realizado aqui. Mas onde que está a dificuldade um pouquinho maior desse exercício? Está no fato do ponto A, que é onde está o nosso ponto material, ele não está na origem. Então o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar pegar
cada um dos vetores que vão aparecer aqui, ó, como por exemplo esse, tá? Que eu vou... Essa aqui que seria a força AB, né? Que começa no ponto A e termina em B, e arrastar ela para cá. Então nós vamos começar tendo que fazer aquele raciocínio do vetor equivalente. Então imagina que nós vamos ter que fazer isso com todos os vetores força. Ó. Então a força FAB, a gente vai ter que gerar um vetor equivalente, ó, que está aqui no origem. Então tem esse grau de dificuldade um pouquinho maior nesse sentido só. De resto é tudo igual, vamos trabalhar com o vetor posição e com a distribuição de cada força ao longo dos eixos x, y e z, beleza? Então, bora lá para o nosso caderno começar a resolução desse exemplo 2. Então, a primeira coisa a fazer é colocar aqui quais são as coordenadas de cada um dos pontos A, B, C e D aí do nosso sistema, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, ponto A. Veja comigo quais são as coordenadas do ponto A. Ele tem no eixo X 5, no eixo Y 0 e no eixo Z ele tem 4 metros, tá? Uma coisa também, ó, esse exercício, vou dar um zoom aqui para você observar melhor, o eixo Y está em pé e o eixo Z está aqui para frente, tá? Então é comum em alguns problemas isso ser dessa forma, então é interessante você se habituar com essa maneira também de colocar o sistema X, Y e Z, tá? Então só cuidado para observar isso daí. Aí eu vou colocar cada ponto aqui, ó, na frente do ponto A, tá? Porque daí a gente vai trabalhar com eles para poder arrastar os vetores, como eu falei para vocês. Ponto B, quem é? Ponto B ele é 0 em X, 6 no Y e 0 em Z, tá? Ponto B é esse cara aqui, ó. O ponto A já foi, agora o ponto C. Ponto C tá aqui, ó, tá? Arrastado aqui para frente em relação ao B. O ponto C é 0 em X também, 6 em Y e 8 em relação a Z, tá? E por último o ponto D. Quem que é o ponto D? O ponto D ele está no eixo X a 5, tá? Não, na verdade 9, desculpa, em relação a X. Ele está a 6 também em relação a Y, né? E ele está a 4 em relação ao eixo Z. Então nós vamos pegar e fazer a relação aqui, ó, para obter os vetores posição, como eu falei para vocês, arrastando para a origem o ponto A, digamos assim, nós vamos fazer B menos A, C menos A e D menos A para obter os vetores. Por isso eu desenhei agora aqui dessa maneira. Então, quem que vai ser o nosso vetor posição? AB. Vai ser B menos A. Tá? Então nós vamos fazer aqui, ó, como que vai ficar isso? 0 menos 5 que dá menos 5, 6 menos 0 que dá 6 e 0 menos 4 que dá menos 4. RAC agora, tá? Vai ser C menos A, que vai ser 0 menos 5 que dá menos 5, 6 menos 0 que dá 6 e 8 menos 4 que dá 4. Perceba que só muda a coordenada Z desses dois vetores, né? E por último, RAD, que seria D menos A. Portanto, 9 menos 5, 4. 6 menos 0, 6. E 4 menos 4, 0. Ok? Próximo passo, calcular o módulo desses vetores. Qual que é o módulo do vetor posição AB? A raiz das coordenadas menos 5,
ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, tá? Vamos fazer a nossa continha aqui na calculadora, raiz de 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 4 ao quadrado. Ele não reconheceu, vamos de novo, ele achou que era 42 aqui nessa minha calculadora. Perfeito, 8,77, vamos anotar aqui, esse é o módulo do vetor posição AB. AC agora, pessoal, módulo de AC vai ser a raiz de menos 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Perceba que não muda o valor do módulo, tá? Então eu vou já anotar aqui, menos trabalho pra gente, graças a Deus. E finalmente o módulo do vetor posição RAD, que vai ser a raiz de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vou colocar o zero aqui, tá? Mas na hora de fazer a continha não tem necessidade. Raiz de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, 7,21. Vamos anotar aqui, 7,21, tá? E agora a gente vai obter os vetores unitários de cada um desses vetores. Lembrando que o vetor unitário é aquele vetor que te auxilia a distribuir quanto de cada força está nos eixos x, y e z. Então eu vou calcular o que a gente vai chamar aqui de UAB, que é o vetor unitário do vetor posição AB. Fazendo como? Dividindo o x pelo módulo, depois o y pelo módulo, depois o z pelo módulo, com cada um dos nossos vetores. Então vamos lá. Vai ficar menos 5 sobre 8,77 na direção de I, mais 6 dividido por 8,77 na direção J, e menos 4 sobre 8,77 na direção K. Tá? Aí a gente vai fazer essas continhas aqui para obter esses valores, tá? Então, menos 5 sobre 877. 0,57 menos 0,57i. Agora, 6 sobre 8,77. 0,68. 0,68j. E menos 4 sobre 8,77. 0,46. Menos 0,46. Menos 0,46k. Esse é o nosso vetor unitário AB. Vamos fazer a mesma coisa no AC, tá bom? Então vai ficar menos 5 sobre 8,77, vai ficar um vetor bem parecido, tá? 6 sobre 8,77 e 4 positivo sobre 8,77. Então aqui a gente não vai precisar refazer as contas, só copiar os valores e trocar um dos sinais. Menos 0,57i mais 0,68j, atenção, só trocamos aqui, mais 0,46k. E por último, o vetor unitário AD, tá certo? Que vai ser então 4 sobre 7,21, presta atenção que esse tem um módulo diferente, tá? Na direção de I. 6 sobre 7,21, J. E aqui ele é zero, vou colocar 0 sobre 7,21K, tá? Mas vai dar zero. Então vamos fazer aqui 4 sobre 7,21, 0,55, 0,55i. 6 sobre 7,21, 0,83, 0,83
e aqui 0K. Tudo bem até aqui? Agora, com os nossos vetores unitários já desenvolvidos, a gente tem condição de distribuir cada uma das forças nas suas respectivas direções, tá? Então eu vou chamar essas forças de F, A, B, tá? Vou chamar de F, A, C e vou chamar de F, A, D, tá? Lembrando que nós temos uma carga de 5 kN aqui para baixo, tá, pessoal? Ó, nós temos uma carga aqui para baixo de 5 kN que o nosso sistema de 3 cabos tem que equilibrar. Agora nós vamos começar a montar as equações, uma para cada eixo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o nosso FAB, o nosso FAC, a nossa FAD, tá? A nossa carga aqui, que eu vou colocar que é um peso, tá? Tudo isso somado tem que dar 0. Vou colocar os sinais aqui, como a gente fez no outro problema. Toda essa turma aqui é vetor, tá? E agora nós vamos montar aqui, ó, as equações para x, y e z, escrevendo em cada coluna o que seria cada força, tá? Quem que é o FAB? Vamos lá, ó. Ele é menos 0,57, então vamos colocar aqui, ó, menos 0,57, mais 0,68, 0,68, menos 0,46, menos 0,46, tá? Quem que é o FAC? Vou mudar a cor aqui para facilitar para a gente. Menos 0,57, menos 0,68 positivo também e 0,46 positivo. Quem que é o FAD? Vou mudar aqui para o vermelho, tá? O FAD é 0,55, 0,83 e aqui ele é 0. Coloquei os valores dos vetores unitários aqui somente por enquanto, tá? E aqui, quem é o nosso peso? Os 5 kN, tá? Que está só no eixo Y. Então eu vou colocar aqui, olha, no eixo X ele é 0, no eixo Y ele é menos 5, tá? E aqui ele é 0 também em Z, tá? Vou igualar a 0 aqui cada uma das nossas equações, tá? Lembrando que aqui eu vou completar com as forças, ó, é AB aqui, né? Todos esses aqui, ó, vezes a força AB, todos os roxinhos aqui, ó, vezes, isso aqui é o vetor unitário, olha só, vezes a força AC, e aqui vezes AD, AD e AD, tá? Colocando aqui, ó, os sinais, tá? Ali já tem um menos, eu vou completar aqui com um mais onde não tem, tá? Perceba que agora a gente tem um sistema e uma equação para cada eixo. O nosso trabalho agora vai ser resolver esse sistema de equação, tá? Observe que a equação que é mais nossa amiga aqui é a equação que a gente gerou aqui no eixo Z, olha só. Por quê? Vamos escrever elas separadamente aqui para você observar junto comigo, ó. Menos 0,46 FAB, mais 0,46 FAC. Aqui, como é 0 e 0, né, nós já vamos poder igualar isso aqui a 0. Percebe o que a gente pode concluir com isso, pessoal? Se a gente passar
esse cara aqui para cá, nós vamos ficar assim, ó, 0,46 FAC vai ser igual a 0,46 FAB. Conseguiu observar comigo aqui o que a gente obtém com essa terceira equação, né, com a equação de Z? Concluímos que FAC tem o mesmo valor que FAB. Isso é muito bom, porque a gente pode pegar isso que a gente obteve aqui e substituir numa das equações para também gerar alguma coisa interessante aqui para a gente poder chegar no resultado final. Eu vou substituir isso daqui na equação de x, tá? Então agora nós vamos escrever aqui, ó, vamos trabalhar com a equação em x. Quem é a equação em x? Menos 0,57 FAB, menos 0,57 FAC, mais, vou abaixar um pouquinho aqui, 0,55 FAD, tudo isso deve ser igual a zero. Observe que como FAC é igual a FAB, eu vou substituir ele mesmo em algum lugar aqui, tá? Para facilitar a nossa resolução, para a gente encaminhar a nossa resolução. Então nós vamos ficar como? Menos 0,57 FAC, tá? Estou substituindo o FAB aqui por FAC, tá? Menos 0,57 FAC, que é o resto da equação, mais 0,55 FAD, igual a zero. Dá para melhorar isso daqui, tá? Então aqui a gente vai ter que, somando, ó, 1,14 FAC mais 0,55 FAD igual a zero. Vamos continuar a resolução. 0,55 FAD, passando para lá. 1,14, agora positivo desse lado, FAC. E finalmente a gente vai dividir aqui, olha, FAD vai ser igual a 1,14 FAC dividido por 0,55. E nós obtemos que FAD, vamos dar uma olhada aqui quanto que dá, 1,14 sobre 0,55, 2,07 de FAC. Essa é a relação entre essas duas aqui. E a gente pode agora substituir isso na equação do eixo Y, tá? Então agora eu vou copiar aqui a equação do eixo Y, chamar esse aqui do que nós obtemos aqui de 2, tá? E eu vou chegar com isso aqui em Y. Vou escrever aqui a equação de Y, tá? Pra gente, 0,68 FAB mais 0,68 FAC mais 0,83 FAD menos 5, botar em verdinho aqui, igual a zero, tá? E aí a gente pode fazer duas substituições aqui, na verdade, né? Eu vou trocar o FAB, vou substituir por FAC, e o FAD também vou substituir pela relação que ele tem com o FAC, a gente vai ficar com uma única incógnita e finalmente vai encontrar um dos valores. Vamos lá? Então vai ficar assim, ó, 0,68 FAC mais 0,68 FAC mais 0,83. No lugar do FAD, eu vou colocar o que a gente obteve aqui, olha, tá? Que é 2,07 vezes FAC. Eu vou passar esse 5 para lá já, tá, pessoal? Aí vai ficar igual a 5.
Perceba que a nossa única incógnita é o FAC, então a gente vai conseguir aqui finalmente chegar numa resposta. Vou juntar esses dois aqui, então vai ficar 1,36 FAC mais, vamos fazer essa continha de multiplicação aqui, 0,83 vezes 2,07. 0,83 vezes 2,07 novamente. Ele não aceitou. Só um minuto, vamos voltar aqui. 0,83 vezes 2,07. 0,83 vezes 2,07. 1,72. Vamos anotar aqui. 1,72 FAC tem que ser igual a 5. Estamos chegando lá, pessoal. Vamos juntar aqui 1,36 mais 1,72. 1,36 mais 1,72. 1,36 mais 1,36 mais 1,72. 3,08. Vamos lá. Então vai ficar 3,08 FAC igual a 5. Estamos chegando lá, vou fazer aqui do ladinho. FAC é 5 dividido por 3,08. Vamos fazer essa continha. 5 dividido por 3,08. 1,62. Maravilha! 1,62. Cuidado que nós estamos trabalhando com quilonewtons, porque é a unidade do peso que já estava lá, tá, pessoal? Agora que a gente descobriu o valor do FAC, a gente consegue descobrir todas as outras forças, porque nós já temos, ó, o FAC tem o mesmo valor do FAB. Então agora a gente volta nas equações que a gente já tinha desenvolvido, né? Então vamos escrever aqui, ó, FAB é igual a FAC, portanto ele também vale 1,62 kN. Tá? A outra relação que a gente tem, o FAD, vermelhinho, o FAD é igual a 2,07 vezes o FAC, ou seja, 2,07 vezes 1,62. Então, nosso amigo FAD vale, vamos ver aqui, 207 vezes 1,62. 3,35. 3,35 quilonewtons, tá? Então, após anos de pesquisa, vamos voltar na pergunta. A resolução ficou um pouco longa, meio trabalhosa mesmo, tá? Determinar os esforços nesses cabos AB, AC e AD. Vamos anotar aqui todos os valores juntos para a gente ter aqui a nossa resposta final, ó. Então, o esforço no cabo AB vale 1,62 kN. O esforço no cabo AC vale 1,62 kN. E o esforço no cabo AD é igual a 3,35 kN, tá? Essa daqui é a nossa resposta final. Ufa, né? Conseguimos chegar na resposta. Realmente, pessoal, vocês viram que em 3 dimensões os problemas ficam um pouco mais trabalhosos, mas não se aflija, assista aos vídeos com calma desses 2 exemplos de resolução, tá? Que você vai ter condição, sim, de fazer os exercícios que a gente vai propor para você.
tá? Assista quantas vezes quiser, siga firme aí, bons estudos, valeu, até a próxima!